Próximo orador inscrito é o excelentíssimo senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 5 minutos. 10 minutos, perdão. Nada pessoal. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Desde o início do meu mandato, eu tenho tido muito interesse no debate sobre a educação aqui no município. Nós formamos uma equipe no nosso gabinete que tem se dedicado a acompanhar esse tema e, inclusive, a estudar o orçamento do município para a educação, a estudar e acompanhar como vem sendo implementado o Fundeb, né? Inclusive, recentemente, o meu assessor, que é professor da rede municipal, Emílio Araújo, junto com a colaboração do professor Tarcísio, que inclusive foi candidato recentemente à direção-geral, à reitoria, aliás, do Colégio Pedro II, né, e não foi eleito por apenas 1% dos votos, e por causa da ponderação dos votos, né, que ele ganhou no voto universal, mas perdeu por conta da ponderação dos votos. O Emílio e o Tarcísio produziram um estudo recentemente, que eu já apresentei aqui nessa tribuna, né, falando sobre como que o governo não gasta, né, os 60% que deveriam ser usados do Fundeb para o pagamento do magistério e outras questões. Mas ontem eu fui participar da passeata dos profissionais da educação da rede municipal e, ao anunciar a minha presença e a do professor Jefferson Moura no microfone, a diretora do CEP, Vera Nepomuceno, fez uma reivindicação que nós apresentássemos nessa casa um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a aplicação e destinação dos recursos do Fundeb pelo município do Rio de Janeiro, né? Então, hoje pela manhã, nós protocolamos no sistema da casa e eu estou fazendo uso da palavra para pedir aos nobres colegas, né, que assinem o nosso pedido para que a gente faça a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa para debater, para investigar a destinação dos recursos do Fundeb. E eu passo a leitura da justificativa. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi criado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006 e regulamentado pela Lei número 11.494 de 2007 e pelo Decreto número 6.253 de 2007, sendo composto por recursos provenientes dos tributos e transferências de estados e municípios vinculados à educação pelo artigo 212 da Constituição Federal e, em alguns casos, complementados por recursos federais. O artigo 21 da Lei 11.494 dispõe que os recursos oriundos do Fundeb deverão ser aplicados em ações consideradas como a de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. Desse modo, pelo menos 60% dos recursos do fundo devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Artigo 22 da Lei 11.494 e artigo 60, inciso 12 do ADCT. É vedada a utilização dos recursos do Fundeb no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Os municípios devem assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente, conforme disposto no artigo 60, parágrafo 1º do ADCT. Contudo, ao que tudo indica, tais disposições legais e constitucionais não vêm sendo observadas pelo município do Rio de Janeiro. Recentemente, a aplicação dos recursos oriundos do Fundeb vem sendo alvo de críticas, especialmente pelos profissionais da educação pública. 20 mil exemplares do jogo Banco Imobiliário Cidade Olímpica foram compradas pelo município do Rio de Janeiro com verbas do Fundeb, como admitiu a secretária municipal de Educação.
Diversas denúncias foram veiculadas na imprensa acerca da destinação das verbas do fundo. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, instaurou investigação para apurar possível crime de responsabilidade e abuso de poder econômico na utilização pela Prefeitura do Rio de Janeiro de recursos do Fundeb para compensar empresas de ônibus pela gratuidade para alunos da rede municipal e controlar a sua anuidade. O senhor quer uma parte, vereador? Por favor, depois eu concluo a leitura. É só para afirmar que o Democratas, somos apenas 3 vereadores, os 3 assinarão o seu pedido de CPI. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador César Maia. Então, continuando a leitura, não sei se vai dar tempo de eu concluir, mas pelo menos o fundamental. Considerando ainda os justificados anseios dos profissionais da educação por reajuste salarial e valorização da carreira, bem como a denúncia do sindicato da categoria de que no primeiro semestre desse ano o Executivo Municipal gastou apenas 47,17% dos recursos do fundo com folha de pagamento, a investigação acerca da aplicação e destinação dessas verbas possui grande interesse social. A criação do Fundeb representou uma expectativa de efetiva melhoria da qualidade da educação, como uma nova etapa na garantia de melhorias no equipamento das escolas, no aporte de material didático pedagógico e na medida em que a SC 53/2006 e Lei Federal 11.944 estabelece que 60% das receitas do fundo devem ser utilizados no pagamento dos profissionais do magistério, nos benefícios remuneratórios desses servidores. A cidade do Rio de Janeiro tem ganhos significativos com o Fundeb, como de resto já tiveram com o antigo Fundef. Sei que tais ganhos representem uma efetiva superação da precariedade no atendimento educacional aos alunos da educação municipal ou a valorização dos seus profissionais. Em 2013, o orçamento anual fixado pela Lei número 5.551, prevê que a Prefeitura do Rio de Janeiro contribua para a formação do Fundeb com R$ 625.523.849, enquanto recebera, em função das matrículas que possui em escolas da educação infantil e ensino fundamental, mais de R$ 1.800.000.000. O plano de carreira dos professores municipais foi criado 6 anos antes da vigência da Lei 9.424, que, por sua vez, instituiu o Fundeb. Então, fundo apenas do ensino fundamental. O mesmo plano de carreira continua em vigor até os dias atuais. As receitas do Fundeb têm crescido a cada ano. Em 2007, primeiro ano de vigência do novo fundo, representou 813 milhões. Em 2012, foram mais de 1.680.000.000, portanto, mais do que o dobro do arrecadado no primeiro ano de vigência do fundo. A inflação acumulada no período foi de 32,86%. Os aumentos salariais anuais, distantes de 2 dígitos, contrastam com crescimentos regulares sempre superiores a 10%. Em 2011, a arrecadação foi 12,8% superior a 2010 e em 2012 ainda maior, 13,1% em relação ao ano anterior. Se os esperados benefícios salariais frustrados, as condições de funcionamento das escolas, que poderiam justificar os modestos reajustes concedidos aos trabalhadores da educação, não tiveram também qualquer melhoria significativa. Relatório do Tribunal de Contas do município mostra que mais de 1/4 das escolas funcionava em 2012 em condições precárias, número maior do que em 2011, 20%, que por sua vez é o dobro do revelado no levantamento de 2010. Número ainda maior delas carece de equipamentos mínimos para seu funcionamento, pois 37% possuem quadras esportivas em condições precárias, o que revela percentuais também dramaticamente crescentes ano a ano. Diante de todos esses elementos, afirmamos a necessidade da implantação imediata por essa Câmara dos Vereadores de uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar
a aplicação e destinação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e assim cumprir sua função de fiscalizadora do Executivo Municipal. Então, dessa forma, o nosso mandato cumpre aqui o seu dever de atender a uma demanda específica e concreta dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, que no dia de ontem fizeram o apelo para que essa casa investigue as aplicações do Fundeb, para que essa casa indique por que, apesar de tão extraordinário crescimento das verbas à disposição do Fundeb no Rio de Janeiro, a educação da nossa cidade continua precária e os profissionais da educação continuam tão desvalorizados. Então eu procurarei, nos próximos dias pessoalmente, cada um dos 51 vereadores, cada um dos meus 50 colegas, pedindo para que eles assinem o pedido de CPI, para que depois nenhum deles venha dizer que não assinou porque não ficou sabendo ou porque não teve oportunidade. Muito obrigado, a atenção de todos e todas.